E o que aconteceu com a Rosa para ela ter tido essa hiperglicemia em seguida, digamos assim, né, dessa hipoglicemia em jejum? O que vocês acham? Ela comeu muita coisa. Ela comeu muito mais carboidrato do que o indicado para o socorro da hipo. Ela não teve disciplina no fracionamento e no horário das refeições, porque ela socorreu a hipo com esses alimentos, com uma sobrecarga muito grande de carboidratos, e depois ela só foi almoçar. E outra coisa, como eu estava dizendo, o próprio organismo, ele acaba socorrendo essa hipoglicemia, acaba mandando para o sangue essa reserva de glicose que a gente tem no fígado. Só que para a pessoa diabética, ela não está preparada para a aplicação da insulina com relação a essa reserva que foi lançada no sangue. Concomitantemente, no caso da Rosa, do nosso estudo de caso, a quantidade exacerbada de carboidratos que ela ingeriu para sanar essa hipo e a falta de disciplina no horário das refeições, que também culminou na jogada no nosso sangue das reservas de glicose que a gente tem no fígado, acabou culminando nessa hiperglicemia pós-hipoglicemia. Então foi isso que aconteceu com ela. Bom, vamos continuar. Ela faz uso de insulina NPH, que é uma insulina basal. Ela usa 25 unidades de manhã antes do jejum, antes do café da manhã. Ela faz cerca de 5 refeições por dia. Quantas refeições a gente deve fazer mesmo? De 5 a 6. Divididas entre... Quanto tempo entre uma e outra? 5 horas, 3 horas. Exatamente. Por que no mínimo 2 horas e meia entre uma refeição e outra? Qual o tempo mesmo de digestão dos carboidratos complexos, que são os que ficam aqui no pezinho da pirâmide? 2 horas. 2 horas. Vocês já pensaram que se a gente comesse de 2 em 2 horas, eu estou terminando a digestão dos meus carboidratos que eu ingeri na refeição anterior, ou seja, está caindo no sangue agora, e eu já vou comer de novo? Então eu vou começar a digestão tudo de novo, mas ainda está caindo da digestão anterior, vai começar a cair dessa digestão, dessa refeição de agora que eu estou fazendo de 2 em 2 horas? Ah, mas então é como se tivesse um conta-gotas de glicose pingando glicose no meu sangue. Sempre essa glicemia vai estar acima da normalidade para uma pós-prandial, porque sempre vai ter glicose para cair na corrente sanguínea. Por isso, depois da digestão dos carboidratos complexos, a gente aguarda meia hora para a insulina que eu ainda fabrico, ou aquela que eu me aplico, dar conta de manter a estabilidade dessa glicemia pós-prandial, que é o normal e o saudável para quem tem diabetes. Entenderam por que 2 horas e meia mínimo? Por que 3 no máximo entre uma refeição e outra? Para não virar hipo, porque eu me aplico insulina, ela é tipo 1, o exemplo, a Rosa é tipo 1. E também para não virar hiper, principalmente se eu for tipo 2. Porque quando passa mais de 3 horas sem a gente se alimentar, é lançado no sangue as reservas de glicose que a gente tem no fígado. E aí a glicemia aumenta, não tem insulina para captar. Tipo 1 também pode acontecer isso, se a insulinização for inadequada para a quantidade de alimentos que eu ingeri na refeição anterior e eu passo mais de 3 horas sem me alimentar. Certo? Entenderam? Dúvidas? Como assim inadequada? Por exemplo, eu como mais do que eu preciso, mas o médico me indicou que eu preciso aplicar X de insulina, mas eu estou comendo mais do que eu preciso. Então, esse X não vai cobrir o que eu estou comendo a mais, vai cobrir só o que ele passou, porque ele calculou uma quantidade de carboidratos
normal, indicado para a minha faixa etária, para o meu sexo, para as minhas atividades. Só que eu estou comendo mais do que isso. E aí, eu não estou tendo disciplina no horário das minhas refeições. Eu estou comendo além das 3 horas. Por N motivos. Não estou com fome, não estou com tempo. E aí, como eu comi mais do que eu preciso, e eu não estou coberto por essa insulina porque eu comi mais do que eu preciso, as minhas reservas de glicose do fígado vão ser lançadas no sangue quando a gente passa mais de 3 horas sem se alimentar. A glicemia pode subir. Eu não tenho insulina suficiente, nem para o excesso que eu consumi na refeição anterior e nem do fígado que está lançando mão dessa glicose toda no sangue. Entenderam? Então vamos continuar. Ela para as suas refeições, quando ela faz 5 refeições, ela para às 19 horas. Ela acorda todos os dias às 6 horas da manhã para aplicar as 25 unidades de NPH. Só que ela faz o café da manhã dela às 7. Ela não gosta de alimentos integrais e nem de saladas. E a última HbA1c dela deu 9%. O que é HbA1c mesmo? É um exame que se chama Isso! E que para quem tem diabetes, o indicado é que ela não ultrapasse os 7%. A dela deu 9%. O que quer dizer isso? Que ela não tem controle dessa glicemia. Que muito provavelmente ela está tendo hipoglicemias, mas ela não socorrendo de forma adequada, ela acaba comendo mais do que ela precisa e ela está tendo um hiper recorrente a essa hipoglicemia. E isso afeta a média da glicemia dos últimos 3 meses, que é exatamente a hemoglobina glicada ou glicosilada, que deve dar até 7%. Então, todas essas nuances, elas são determinantes para o controle da glicemia. Todas essas nuances, tudo que nós vimos no exemplo desse estudo de caso, é para fazer vocês autoanalisarem e para fazer vocês entenderem o porquê de talvez estar acontecendo algo semelhante conosco ou com alguém que a gente conheça. E o que a gente pode sugerir para a Rosa? O que vocês, como nutricionistas, sugeririam para a Rosa? Melhorar a alimentação. Só? Comer Exatamente. Disciplina nos horários das refeições. Mantém 5 refeições, mais de 2 horas e meia a 3 horas no máximo. Essa insulina aqui se toma em jejum? Toma. O que ela está fazendo? Ela está aguardando uma hora para depois comer. E geralmente a gente não faz isso com a insulinização. Toma em jejum, mas já come. Exatamente. É o que é orientado. Né? Mesmo sendo uma insulina NPH, que vai ter um pico de ação 4 horas após a administração dela. Certo? E o que mais vocês orientariam para a Rosa? Exercício. Também, exercícios físicos, atividades físicas. O que mais? Talvez procurar o endócrino dela para melhorar o ajuste dessa insulinização, talvez trocar essa insulina, se achar necessário, talvez o tempo de ação no organismo dela da NPH, que é de 12 a 24 horas, não está atingindo o que deveria. E por que será que ela está tendo um hipo de manhã, em jejum? Porque ela para de comer 9 horas da noite e vai comer de novo 7 da manhã. Ou seja, ela fica 12 horas sem se alimentar. Ela para às 7, às vezes. Exatamente. Ela não faz provavelmente a ceia, ou ela não janta e faz a ceia, mas é às 7 horas da noite, a última refeição. E aí ela só vai comer no dia seguinte às 7 da manhã.
tendo tomado insulina às 6. Nossa, 12 horas. 12 horas sem comer. E isso, para quem usa insulina, é muito prejudicial, pode realmente levar a uma hipoglicemia. Então, ela precisa da ceia. Então, a gente talvez colocar uma refeição a mais, perguntar para ela que horas ela dorme e aí colocar uma refeição talvez a mais, porque a gente não pode dormir de estômago cheio, mas para quem tem diabetes, a gente não pode dormir com hipoglicemia ou com risco de ter hipoglicemia. Então, a ceia ela deve ser feita de 30 minutos a 1 hora antes da gente ir deitar, respeitando 2 horas e meia a 3 horas após o jantar. Se a gente vai dormir mais cedo que isso, aí não há necessidade da ceia. Mas se eu sou tipo 1, insulinizado, eu preciso ver o que eu estou ingerindo nesse jantar. A gente come 9 horas no sol, né? Eu não sou diabética nem eu, de insulina, mas a gente come 9 horas e vai dormir 11 horas. Ótimo. Ótimo. Meia-noite. Né? Vocês entenderam por que eu trouxe um estudo de caso para vocês? Para que vocês tenham a noção, né, de todos os cuidados, o quanto cuidar do diabetes, ele envolve inúmeros aspectos. E realmente é chato, é complicado muitas vezes, porque a gente não quer sair do nosso lugar estável, né, confortável, porque eu vou ter que fazer mudanças, vou ter que mudar os horários das minhas refeições, vou ter que, né, mudar o que eu como, a forma que eu como, vou ter que observar mais, vou ter sempre que estar atento. E outra orientação que a gente poderia estar fazendo para a Rosa, já que ela não gosta de verduras, legumes e alimentos integrais, seria talvez a adição de fibras extras como as sementes, que não alteram os sabores. Como linhaça, já que ela tem 22 anos, ela pode usar, abaixo dos 12 não é indicado, por causa do pseudo-hormônio que a linhaça tem, que é a lignina ou lignana, que vai funcionar como estrogênio do organismo feminino e masculino. Então não é indicado antes da puberdade da menina, em torno dos 12 anos, mas vai depender individualmente da idade, né, que ela vai entrar na puberdade. Mas a gente pode sugerir, no caso da Rosa, que tem 22 anos de idade, linhaça, chia, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, que são sementes fibrosas, nutritivas, agregam consigo nutrientes outros, como vitaminas e sais minerais, e vão ser riquíssimas em fibras. E vão ajudar, então, a reduzir a absorção dos carboidratos brancos que ela ingere, e isso vai propiciar uma melhora desse controle glicêmico. Além de instruí-la de como socorrer a hipoglicemia de forma adequada, na quantidade adequada, certo? Jamais na quantidade que ela usou, de 110 gramas de carboidrato. Muita coisa, certo? Denise, eu acho assim, levando em consideração que ela tem 22 anos, médico ela já deve vir porque ela toma a insulina. Então ela precisa de uma nutricionista, uma psicóloga e os anjos da vida, né? Ou seja, ela tem que vir nadando. Exatamente. Então isso ainda para ela. Só deixa eu dar um adendo que não ocorreu nesse exemplo, mas que pode ocorrer, que até a dona Denise deu o exemplo, mas aí é de outra forma. Quando a gente tem hipoglicemia, que é abaixo, né, da faixa de 70, mas muitos pacientes relatam esses sintomas da Rosa quando estão com valores até dentro dessa faixa de normalidade. Então vai depender da individualidade, de como o corpo está, de como é esse controle glicêmico, mas pode acontecer da pessoa perder os sentidos por conta da hipoglicemia. E aí, como é que eu socorro? Com as mesmas 15 gramas de carboidrato? Com alimentos em si? Será que a pessoa que está lá, né, não está na sua consciência, está lá dormindo, será que ela tem condições de deglutir? Será que se eu abrir a boca dela e colocar alimentos forçosamente, ela vai conseguir deglutir?
A gente não sabe. Porque como a deglutição ela também depende do sistema nervoso central e ele está afetado porque a glicemia está muito baixa, por isso que a pessoa dormiu, né? A gente não sabe se ela tem esse reflexo de engolir. Então, o que a gente faz? Bochecha por dentro. O que é a bochecha por dentro? Massagem. Exatamente. A gente vai molhar a pontinha do dedo indicador, por exemplo, na água, na torneira, passa no açúcar normal, abre a bochecha e esfrega. E vai repetir essa operação até a pessoa voltar-se, até ela acordar. Quando ela acordar, aí eu faço esse processo. E vou monitorando de 15 em 15 minutos essa glicemia para ver se ela está subindo. Se ela não subir 15 minutos após eu ter ministrado essa quantidade de carboidratos, mais o carboidrato complexo como a gente orientou, eu vou repetir os mesmos alimentos e as mesmas quantidades. Vou aguardar os próximos 15 minutos e vou verificar novamente essa glicemia. Subiu, beleza, para por aí. Não subiu, faço a mesma operação, até essa glicemia começar a subir. Ou pro hospital. Também. Mas eu não vou esperar, por exemplo, a pessoa está dormindo e eu estou lá no processo. Eu não vou esperar ela voltar assim, eu já liguei para o hospital. Pelo amor de Deus, está acontecendo isso. E nisso eu estou esfregando o açúcar na bochecha internamente. Não é aqui por fora, ó. Aqui por fora não vai resolver o problema. Vocês dão risada, mas a gente já teve casos aqui de glicemias de açúcares esfregados na bochecha do lado de fora. Sem contar de ter tomado a insulina via oral. Também, sem contar essa parte. Né? Mais alguma dúvida, gente? Eu quero rever os 15 gramas ali. Seria o quê? Chocolate? Não, a gente já falou. A gente falou que são 3 balas, 3 unidades de bala doce. Ou 2 dedos de suco de laranja, que é uma laranja espremida mais ou menos. Ou um copo de requeijão de leite desnatado. Isso são as 15 gramas de carboidrato. Mais o carboidrato complexo branco puro, para manter estável essa glicemia. Seria 1 unidade de pão francês, ou 2 fatias de pão de forma branca, ou 4 unidades de bolacha salgada, creme cracker, água e sal, enfim. Ah, mas eu não tenho nada disso em casa, eu só tenho chocolate. Eu dou chocolate. Eu não vou esperar eu ir no mercado, na padaria, comprar tudo isso, na feira, para eu socorrer. Por isso, também é indicado quem tem diabetes, principalmente o tipo 1, que corre mais riscos da hipoglicemia do que o tipo 2, eu ter sempre esses alimentos que socorrem a hipo em casa, para uma eventualidade. E consigo, né? O melzinho, o sachê de mel, as 3 balas, facinho de levar comigo. Porque a hipo ela não fala, eu vou, oi, tudo bem? Vou aparecer aí na sua vida daqui a 5 minutos, tá bom? Esteja preparado. Não fala. É lógico que a gente vai intuir que se eu tomar insulina demais, comer de menos, enfim, não fizer o tratamento de forma adequada, eu posso ter uma hipo. Mas eu posso ter uma hipo fazendo tudo perfeito. Se o meu organismo não está bem, se aconteceu alguma coisa fisiológica que eu desconheço, eu posso vir a ter uma hipo. Então eu tenho que estar preparado. Quem tem tipo 1 tem que estar preparado. Eu tenho sempre laranja, nunca deixo faltar. Ótimo. Então tenham sempre alguns desses alimentos em casa. Ah, mas eu tomo leite integral, eu não tomo desnatado. Tem uma caixinha, compra uma caixinha e deixa lá, desde que esteja na validade, deixa lá, talvez você vai precisar. Ah, eu não gosto de suco de laranja, não gosto de leite, não gosto de bala, gosto de mel. Então, mel, ótimo. Ah, não gosto de nada disso. Vai na farmácia e compra sachê de Winston.
É mais Acabei de caro. dar pra ver. É mais caro, mas Refrigerante também serve pra gente. serve. Mas a gente, como profissional nutricionista, a gente não indica porque ele é uma caloria vazia. Ele só vai dar caloria, não vai dar nutriente nenhum. É a mesma história da água com açúcar. Pode, mas não é indicado do ponto de vista nutricional. É a mesma coisa o chocolate. O chocolate, ele vai servir? Ele vai ter açúcar se for o chocolate com açúcar, obviamente. Mas ele tem muita gordura. E essa gordura vai lentificar a absorção do carboidrato simples. Então não vai subir tão rápido quanto deveria se eu socorrer de forma adequada com os alimentos que a gente citou, entendeu? Ah, mas eu só tenho isso, então eu não vou esperar, como eu falei, no mercado, na padaria. Olha, eu tô me sentindo assim, assado, dá pra você trazer pra mim? Não dá pra esperar. Eu só tenho isso, vai isso. E outra coisa, por que ela comeu tanto? Porque quando a gente está em líquido, como afeta o sistema nervoso central, e o cérebro fala assim, pelo amor de Deus, eu não funciono sem glicose, come alguma coisa, mas come, se me der essa carteira eu como em hipoglicemia, de tanta fome que a gente sente. Eu já passei por isso, dá Dá. fome. E aí a pessoa acaba não consegue raciocinar, porque não tem glicose suficiente, e o cérebro está falando, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E a gente come. É uma das razões também pela qual ela comeu tanto carboidrato para o socorro dessa hipoglicemia dela. Ela não tem nada, certo? Então, se vocês não têm mais dúvida, eu gostaria muito de agradecer a presença